primeiro lugar, quero dar meu bom dia a todos. É um prazer e uma grande honra estar aqui no Instituto Fernando Henrique Cardoso para poder, na verdade, fazer um relato a respeito dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito que eu ora presido na Câmara dos Deputados. Quero agradecer as ilustres presenças do professor Laffer, professor Manuel Alceu, dos demais membros do Judiciário, do meu amigo Joaquim Falcão, professor Tércio, e de todos que aqui se encontram. Eu vou fazer um relato porque eu acho que é importante a gente entender por que as coisas aconteceram. E elas, de forma bastante apropriada, se dão aqui nesse Instituto, porque a lei que regulamenta a interceptação telefônica no Brasil começou exatamente no governo Fernando Henrique Cardoso, uma mensagem encaminhada pelo Executivo. A Constituição de 88 abriu um espaço para a possibilidade de uma legislação permitir a interceptação telefônica. E muitas tentativas foram feitas pelas autoridades policiais de, mesmo sem lei, tentar obter, junto ao Judiciário, autorizações para interceptação telefônica. Em alguns casos, inclusive, obtiveram sucesso. Foram deferidas medidas de interceptação telefônica, que posteriormente vieram a ser derrubadas nas Cortes de Justiça em função de não haver uma legislação específica. Assim se pronunciou o Supremo Tribunal Federal. Então, em função disso, foi feita uma legislação que é a legislação que nós temos até hoje, que é uma legislação que eu digo muito boa. E como tudo no Brasil que é muito bom, passa a ser muito mal aplicada por todos os agentes públicos que com ela lidam. E por que eu digo isso? Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito se aprofundou nesse tema. E por que essa Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada? Matéria da revista Veja trouxe uma grave denúncia de que ministros da Suprema Corte deste país se sentiam ameaçados com a possibilidade de terem tido seus telefonemas interceptados e com vazamentos de interceptação maliciosas envolvendo seus nomes em atos irregulares ou em atos indevidos ou até mesmo podemos chamar em atos ilegais. Com base nisso, o Congresso resolveu chamar a si essa questão e iniciou uma comissão parlamentar de inquérito. Rapidamente obtivemos as assinaturas para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Dois fatos são muito importantes de serem trazidos. O primeiro deles, quando se aventava a possibilidade do grande ministro Sepúlveda Pertence vir a ser ministro da Justiça, vazou-se uma conversa telefônica de uma operação policial, se eu não me engano, no Mato Grosso, em que dois interlocutores que sequer conheciam o ministro diziam que obteriam uma determinada decisão e, com base nisso, teriam que pagar uma determinada quantia. Quem conhece o ministro Pertence sabe que isso é totalmente impossível, descabido, um total despropósito. Mas esse vazamento teve um endereço. Era justamente desestabilizar a possibilidade do ministro se tornar ministro da Justiça. Depois, um segundo momento, quando propositalmente se divulga que um determinado indivíduo de nome Gilmar Mendes também estaria entre aqueles investigados porque teria recebido o presente de uma determinada empreiteira, quando já se sabia que não era o ministro Gilmar Mendes, e sim um homônimo. Ou seja, a tentativa de uma intimidação de membros da Suprema Corte, porque esses vinham de forma reiterada, aplicando direito e evitando que prisões
consideradas indevidas e ilegais continuassem a ser aplicadas pela primeira instância. Então, era um processo intimidatório, dentro daquilo que eles mesmos passaram a denominar de uma tentativa de pressão no Supremo através de um Estado policial. Essa é uma expressão que nasce dentro do Supremo Tribunal Federal e é disseminada à opinião pública. Então, com base nessa questão, nós resolvemos, então, aprofundar a questão das interceptações telefônicas. E nós observamos algumas questões bastante relevantes. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de saber quantas eram as interceptações telefônicas no país. Solicitamos ao Poder Judiciário de todo o país, solicitamos ao Ministério Público e solicitamos às polícias. Ninguém foi capaz de nos responder. E propositalmente pedimos separadamente, porque o objetivo era justamente fazer o cruzamento desses dados, para saber quantos haviam sido solicitados pela polícia, quantos foram deferidos pelo Judiciário, quantos tiveram a interveniência do Ministério Público. Só que nenhum órgão público foi capaz de informar esse dado à Comissão Parlamentar de Inquérito. Então nós nos perguntamos de que forma nós vamos obter esse dado. A única maneira seria através daqueles que eram depositários dos mandados de interceptação telefônica, que eram as operadoras, os concessionários de serviço público, que eram as operadoras de telefonia. E essas, então, compareceram à Comissão Parlamentar de Inquérito e nos deram um número inicial de 409 mil interceptações realizadas no ano de 2007. E aí nós solicitamos não só o número, mas a cópia dos mandados para fazer um cotejamento entre o número por elas fornecido e os mandados efetivamente expedidos pelo Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a Comissão Parlamentar de Inquérito não poderia ter acesso a esses dados. Ou seja, bloqueou uma iniciativa de se fazer a devida apuração dessas questões. Até porque muitos de nós sabemos, e há um caso clássico, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, que levou à demissão de um jornalista do jornal o Globo, que hoje trabalha na TV Bandeirantes, o Ricardo Boechat, que teve o seu número, não o seu número, mas o número do interlocutor com quem ele falava inserido em uma investigação sobre tráfico de entorpecentes, com que não tinha nada a ver, e foi deferido pelo juiz. E essa questão, então, se tornou uma questão muito conhecida, porque resultou, inclusive, na sua demissão das organizações Globo. É o que nós chamamos de colocar um número, né, que nada tem a ver com a investigação para fazer uma interceptação ilegal, uma interceptação indevida. Mas nós não podemos ter acesso aos mandados de interceptação. E começamos a trabalhar com o número 409 mil. E trabalhamos a Comissão Parlamentar de Inquérito com 3 viés. O primeiro deles, as interceptações legais. Quem solicita, quem defere, né, de que forma são processadas, de que forma são cuidadas pelo aparato do Estado. Segundo, as interceptações ilegais propriamente ditas, essas que são manipuladas e feitas por detetives particulares, por arapongas contratados. E a terceira vertente, que é uma questão que ninguém cuidou até hoje, que é a questão relativa aos equipamentos de interceptação. Né? Quem os certifica? Qual é a legislação que autoriza a sua comercialização? De que forma esses produtos são colocados no mercado? Então, na vertente oficial dos mandados expedidos pela Justiça, o que nós podemos observar é que houve uma banalização das interceptações. É um instrumento
necessário para, principalmente, os crimes de colarinho branco, para os crimes de tráfico de entorpecentes, para a criminalidade organizada, para os crimes de corrupção. Extremamente necessário. Mas que a partir do momento em que ele se banaliza, ele se descredencia perante aqueles que são os usuários do sistema de interceptação para fazer a apuração dos delitos. O que nós constatamos em primeiro lugar? Que, por exemplo, alguns juízes apenas ligavam o piloto automático nas decisões, ou seja, não tinham decisões fundamentadas e não analisavam as interceptações que eram realizadas. Ou seja, quase que um carimbo, prorrogue-se por mais 15, prorrogue-se por mais 15. Quem milita na área criminal sabe que é muito parecido com a concessão de prazo em inquérito policial. É quase que um carimbo para prosseguir nas investigações. E no que diz respeito às interceptações, a mesma coisa. Uma outra questão que se observou é o que é feito com as interceptações após a conclusão dos processos. Eu conheço muito poucos casos, aonde tem havido a destruição do material a posteriori. Uma terceira questão que se observou na questão das interceptações denominadas de legais é que, muitas vezes, essa interceptação envolvia não só um número, mas muitas vezes envolvia também a possibilidade de quebra não só do sigilo daquele telefone, mas de todos os telefones que com ele se comunicaram, a partir do momento em que se faz a chamada conta reversa, para saber que pessoas haviam conversado com aquela que era alvo da investigação. E essas coisas, de alguma forma, umas como regra, outras como exceção, estão comprovadas dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma outra questão se comprovou que, na segunda vertente, que detetives particulares realizam interceptações, seja para maridos traídos, seja para a busca de segredos industriais ou segredos comerciais. Muitas vezes se utilizam desse tipo de interceptação, e aí é preciso que se coloque as coisas como elas são, por advogados na área de família, não pelos advogados em si, mas pelos seus clientes, que se utilizam desse meio indevido e ilegal para comprovar um ato do seu cônjuge. Além dessa questão, nós temos a conivência, constatamos a conivência por parte de servidores de empresas de telefonia na execução dessas interceptações, bem como no fornecimento de extratos telefônicos e de dados cadastrais. E na terceira vertente, a dos equipamentos, nós fomos capazes de constatar que hoje se produz no Brasil 2 grandes equipamentos, um se chama Sombra e o outro se chama Guardião, que são equipamentos de armazenamento e processamento das interceptações, que fez com que o aparato policial tivesse um instrumento que lhe permita fazer 100, 200 interceptações, 300 interceptações ao mesmo tempo, 400, 500, 600 interceptações ao mesmo tempo. E esses equipamentos não são certificados por ninguém. Segundo lugar, não existe nenhuma legislação que estabeleça a forma de comercialização desses equipamentos. Ou seja, se amanhã o PCC quiser ir lá e comprar um equipamento desse, se não for o princípio ético da empresa que produz, não há nada que vede essa venda. Porque, na verdade, é um grande hardware e um grande software que se utiliza no processamento das interceptações. Então, essa questão são questões que se apresentaram e que nós acreditamos devem ser legisladas. Constatamos também, e é algo que chamou muita atenção da CPI, eu acho que isso talvez seja a coisa menos importante da CPI,
que foi a questão da chamada Operação Satyagraha, né? Que quando, na verdade, nós procurávamos obter dados para comprovar que um determinado indivíduo investigado pela polícia, né, denunciado pelo Ministério Público, né, e com processo na Justiça teria praticado interceptação telefônica, na verdade, o que se passou a descobrir foi que, nessa operação, se utilizou, né, de agentes da Agência Brasileira de Inteligência para, vamos dizer, acompanhar, auxiliar, coparticipar, coadjuvar na ação de polícia judiciária. E essa é uma questão que chamou a atenção, porque, na verdade, ao invés de ser dito desde o começo de que essa ação foi formal, houve uma integração por parte da direção das duas organizações para se fazer esse tipo de trabalho, porque talvez necessitasse da expertise de determinadas pessoas, na verdade se começou com uma negativa por parte do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, de uma negativa por parte do diretor adjunto, que diziam que tudo se deu numa informalidade, num contato pessoal entre o delegado e o investigador e alguns membros da Agência Brasileira de Inteligência. E aí nós conseguimos constatar e comprovar que, na verdade, não foi informal, foi uma ação formal, com mais de 75 agentes da Agência Brasileira de Inteligência envolvidos nessa questão, e também com a prática de vigilâncias, campanas, com mais de 360 mil reais dos cofres públicos investidos na ABIN para esse tipo de operação e mais de 45 mil reais em verba secreta para a realização desse trabalho. Então, quando, na verdade, as coisas poderiam ser feitas de forma formal, elas, na verdade, foram formais, mas aqueles que dirigiam, ou que dirigem ainda hoje a Agência Brasileira de Inteligência, disseram que, na verdade, tudo havia sido feito numa informalidade, ficando claro de que mentiram, faltaram com a verdade perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, essas questões trazidas nos fizeram, então, trabalhar mais e mais na busca do dado. E eu vou dizer aos senhores e às senhoras a dificuldade que foi obter esses dados, mesmo das operadoras, que até hoje, de alguma forma, não respondem prontamente aos pedidos da Comissão Parlamentar de Inquérito. E a todo momento buscam o Judiciário no sentido de não fornecer toda a informação que a CPI deseja. Então, nós começamos com um número de 409 mil, e fizemos o seguinte, fizemos uma espécie de um gráfico para que eles respondessem o nome da vara, o dia do início da interceptação, o dia do fim da interceptação, né? Se foi em telefone celular ou telefone fixo, se foi no chamado e-mail, que é o aparelho telefônico, e não apenas no número do telefone, né? Se houve prorrogação ou se não ocorreram prorrogações. E aí nós fizemos um dado final que, no ano de 2007, nos deu o número 375 mil interceptações realizadas. Chamou a atenção de todos um dado recentemente divulgado. Eu até estive com o desembargador recentemente, ontem reunido, discutindo essa questão, um dado divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, que deu um número em torno de 12 mil telefonemas, se não me engano, no mês de agosto ou mês de setembro, em efetiva ação, ou seja, os números que estavam interceptados naquele mês eram em torno de 12 mil. E o que eu tenho dito é que não dá para comparar uma coisa com a outra. Porque uma coisa são aqueles que estão efetivamente funcionando num determinado mês. A outra coisa é a soma de todas as interceptações realizadas num ano, principalmente no ano anterior, antes de haver a Comissão Parlamentar de Inquérito e antes do Conselho Nacional de Justiça começar a criar um sistema de freios, quando criou a obrigatoriedade de se informar a esse cadastro do Conselho Nacional de Justiça quantas interceptações estavam ocorrendo. Recentemente, a Folha de São Paulo traz uma matéria muito interessante
que diz que alguns delegados de polícia já estavam começando a reclamar, porque os juízes estavam muito mais ciosos, muito mais atentos, né, e criando mais dificuldades para a concessão dessas interceptações. Se eu não me engano, foi a Folha de São Paulo de domingo retrasado. Então demonstra o quê? De que esse trabalho que vem sendo desenvolvido criou pelo menos um alerta, não só na sociedade, mas um alerta nos agentes públicos de que se deve ter cautela na utilização desse instrumento. Outra coisa que chamou bastante atenção da comissão, e isso precisa ainda ser melhor apurado, é que, como as empresas de telefonia, no campo prorrogação, não colocou ter havido prorrogação, e algumas interceptações começam com 30, 60, 120 dias, se não houve prorrogação, se não houve um erro material por parte das empresas de telefonia, o que pode ter havido são juízes que iniciaram o prazo de interceptação, contrariando a lei, que diz que é de 15 dias, com mais de 60 ou com 120 dias de prazo inicial, contrariando o que determina a lei. Teve um caso muito interessante que chamou a nossa atenção e nós não conseguimos apurar, porque, mais uma vez, fomos cerceados pela Suprema Corte, que era ouvir o juiz de Itaguaí. Por que ouvir o juiz de Itaguaí? Porque chamou a atenção, né, a prodigalidade do juiz de Itaguaí. Porque, na verdade, ele deu 700 interceptações telefônicas num município de 80 mil habitantes, de uma determinada operadora, quando essa operadora, no estado inteiro, teve 2.700 interceptações feitas em seus telefones. Então, de 2.700, um município com 80 mil habitantes teve 700 interceptações. O que muitas vezes, não sei se é o caso específico, pode ser aquilo que nós chamamos de uma ação entre amigos, né? O delegado, que é amigo do promotor, que por sua vez é amigo do juiz, e que por sua vez todo mundo então consegue todas as interceptações naquele local e começam a direcionar, né, as suas ações para aquela área, para a obtenção vamos dizer, desse favorecimento por parte da autoridade judicial. Então nós encontramos também uma série de outras questões que devem ser enfrentadas. Por exemplo, o Ministério da Justiça comprou para a Polícia Rodoviária Federal equipamentos de interceptação, para a Polícia Rodoviária Federal, que tem como missão patrulhar as rodovias federais. O Ministério Público Federal, por sua vez, solicitou ao Judiciário Federal, se eu não me engano, de São Paulo, a interceptação telefônica numa investigação que realizava. E solicitou ao juiz que determinasse a Polícia Rodoviária Federal que fizesse essas interceptações. Ou seja, um órgão de patrulhamento das rodovias, né, passou a fazer papel de polícia judiciária grampeando, né, telefones de cidadãos. Então, isso tudo demonstra que, na verdade, as pessoas não estão exercendo as suas atividades porque tudo é possível. Tivemos casos em que juiz de vara de família pede interceptação telefônica. Tivemos casos em que juiz do trabalho solicita interceptação telefônica. E tivemos um caso famoso que se encontra, inclusive, no Conselho Nacional de Justiça, que é um caso do Rio Grande do Norte, que também foram concedidas de forma indevida, ilegal, interceptações por autoridade judicial. E essa é uma questão que eu acho que é muito importante de ser colocada. E eu sempre digo o seguinte, eu fico e me sinto muito à vontade, né, para fazer a crítica ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, porque meu pai exerceu a função de Procurador-Geral de Justiça, exerceu a função de presidente do Tribunal de Justiça, então eu convivi com essas questões dentro da minha casa. Então me sinto parte, e por me sentir parte eu me sinto à vontade em poder fazer as críticas que faço, de que muitas vezes, sob a capa de legalidade, estão sendo cometidas
as maiores ilegalidades. E não há como reclamar. Razão pela qual, por exemplo, nós iremos elaborar, a partir da Comissão Parlamentar de Inquérito, um projeto de lei para ser debatido dentro do Congresso Nacional. Existem alguns projetos hoje em andamento, mas nós esperamos fazer algo que seja mais abrangente, envolvendo todas essas questões aqui faladas. E entre elas, nós entendemos que é uma questão quase que pacífica dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito, que não pode haver interceptação telefônica sem inquérito policial regularmente instaurado. Acabar com as tais cautelares sem procedimento formal apuratório instaurado. Essa é uma questão que eu acho que é fundamental para que a gente tenha um instrumento que é passível de verificação. Ele estará sob a presidência de um delegado, estará sob o crivo do Ministério Público e, obrigatoriamente, deve passar pelo Poder Judiciário. Até porque, em alguns estados da Federação, ocorre um equívoco muito grande, contrariando, inclusive, a lei processual penal. Quem concede prazo é o Ministério Público e não o Poder Judiciário. Os inquéritos deixam de ir ao Poder Judiciário e a concessão de novo prazo é feita por membro do Ministério Público por resoluções de tribunais. Então, eu acho que essa questão é uma questão fundamental, porque toda vez que você tem um delegado que já, pela sua atividade, sempre busca, né, o criminoso e sempre tem a cabeça voltada para a suspeita, você tem que ter um Ministério Público que não é polícia. Você tem que ter um Ministério Público que seja o fiscalizador da ação policial, que seja o custos lege, para ver se a lei está sendo fielmente cumprida pela autoridade policial. Eu digo que o Ministério Público devia ser o primeiro freio do arbítrio. E o Poder Judiciário. Muitas vezes, quando o juiz também se arvora, né, em autoridade policial, nós corremos um sério risco, porque a partir do momento em que ele colhe a prova, ele com ela se contamina e a partir daí julga também com um viés de quem buscou aquele elemento probatório. Até por isso que eu louvo muito aqui, eu trabalhei 18 anos como delegado de Polícia Federal na cidade de São Paulo. E São Paulo tem uma coisa que, no meu entender, enquanto autoridade policial, muito interessante, que é o DIPO. Por quê? Porque, primeiro, o juiz passa a conhecer as autoridades policiais que a ele se dirigem e pedem as interceptações, as buscas e apreensões, as prisões no dia a dia. Não vai para uma das 30 ou das 40 varas criminais cada hora de uma forma, cada hora de um jeito. Segundo lugar, oferecida a denúncia é outro juiz, não aquele juiz que auxiliou de alguma forma na busca da prova, que vai julgar com isenção, né, dando o devido equilíbrio à acusação e defesa, né, a pessoa a quem foi imputada uma ação delituosa. Então, essas questões serão abordadas pelo projeto de lei que iremos elaborar. E acho que são questões que são fundamentais para que nós possamos voltar a não ter aquilo que se começa a ensaiar, dito não por mim, mas por ministros da Suprema Corte, do chamado Estado policial, aonde os fins estão justificando os meios empregados. E toda vez que nós temos os fins justificando os meios empregados, o que nós temos é um Estado totalitário e nós estamos rasgando o Estado de Direito. Então, embora delegado, né, hoje estou deputado, lutei muito para que nós tivéssemos esse instrumento de interceptação. A Polícia Federal trabalhou muito nesse sentido. Eu vejo que hoje, em função dos números que nós temos, e aliás nós estamos agora pedindo os números relativos
ao ano de 2008, para que as empresas de telefonia nos informem. E elas se esquecem muitas vezes que são concessionárias de serviço público, né? Na verdade, elas têm o dever de informar o mais rápido possível as autoridades constituídas, né, os dados que possuem relativas às atividades do Estado, que nos informem os dados de 2008 para que nós possamos fazer uma comparação. Porque dos gráficos que nos foram apresentados, o que nós vimos até 2007 foi um crescendo no número de interceptações telefônicas no país. Em função, é lógico, da necessidade de se combater o crime, em função, é lógico, do avanço tecnológico que se deu, não é mais aquele gravadorzinho que fica ligado a um fio fazendo a interceptação, e sim hoje um hardware e um software que trabalham muito bem nessa ação. Uma outra coisa que nós observamos que vale a pena discutir nesse projeto de lei e causa, eu sei, uma grande preocupação, é a questão dos extratos. O que eu chamo de extrato? Extrato de conversação. Então, hoje, nós temos operações que levam 1 ano, 2 anos, e, na verdade, todo pedido, né, de renovação da interceptação é feita em cima de extratos, porque não há ser humano capaz de ouvir 365 dias de interceptação telefônica de um determinado número. Seja o delegado, seja o acusador, seja o próprio magistrado e muito menos o advogado de defesa, que vai pegar isso tudo quando isso tudo já estiver na denúncia formulada. Então, essa é uma questão que tem que ser enfrentada. Como também tem que ser enfrentada, e aí eu acho que é uma questão muito mais ética do que legal, por parte da mídia. Porque uma coisa é você dar o conhecimento do todo para que você forme um juízo do todo e dê a sua opinião. A outra coisa é você receber o vazamento de extratos, né, que são pré-censurados por quem vazou, entregando, né, esse instrumento para que a mídia publique. Então, eu não tenho nada contra o direito e o dever que a imprensa tem de divulgar os fatos. O que me causa preocupação é quando ela não tem acesso ao todo e não formou o seu próprio juízo, mas apenas vai estampar o juízo daquele que encaminhou à imprensa aquilo que ele desejava que a imprensa informasse à população. Então, acho que essa questão é uma questão que tem que ser discutida. E penso eu, não no âmbito legal, não no âmbito da proibição, mas no âmbito da autorregulamentação. Eu acho que chegou a hora de se discutir essa questão. Uma outra coisa que eu chamo a atenção, e nós enfrentamos muito esse problema, é o tal famigerado segredo de justiça. Hoje, tudo no país ou leva um carimbo de secreto, confidencial, reservado, ou está sob segredo de justiça. E eu entendo que o processo penal é público. Sob segredo de justiça pode estar aquela conversa íntima mantida entre 2 interlocutores que nada tem a ver com o aspecto criminal. Mas o processo crime em si tem que ser público, sob pena de nós estarmos favorecendo a determinadas pessoas, porque para o João do Morro o processo é público e para o João do Banco o processo vira quase um processo privado. Então, essa é uma questão que tem que ser enfrentada também, porque nós, na Comissão Parlamentar de Inquérito, não podemos ter acesso a várias questões, que também fomos, mais uma vez, impedidos pelo Supremo Tribunal Federal, porque eram os processos que estavam sob o chamado segredo de justiça. Então, entendo eu, se há uma interceptação telefônica, existe uma conversa íntima entre 2 pessoas, essa conversa não pode ser pública. Agora, se a conversa é uma conversa criminosa, o processo tem que ser um processo transparente, tem que ser de acesso ao público para que todos possam tomar conhecimento. Então, essas são questões que serão formuladas, serão discutidas no âmbito agora da Comissão Parlamentar de Inquérito, que se encerrará daqui a 60 dias, porque hoje nós tivemos mais uma prorrogação por mais 60 dias para que justamente façamos o relatório e o projeto de lei a ser encaminhado. Então, essa, de uma maneira geral, professor Técio, são
as pinceladas que eu gostaria de dar dos trabalhos que vieram sendo desenvolvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Na verdade, é uma reportagem daquilo que nós fizemos até agora, e acho que muito melhor nós partimos agora, talvez, para as perguntas, para os debates, para que a gente possa aprimorar mais aquilo que eu acho que hoje não vem sendo seguido. E eu gostaria de terminar lendo aqui, na verdade, o artigo 2º da Lei de Interceptações Telefônicas. Artigo 2º. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Ou seja, começa com uma negativa. Não será admitido. Item 1. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Ou seja, se não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 3. O fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. Em parágrafo único, em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. E o que nós vamos ver é que muitas vezes, e eu aqui cito o professor Manuel Alceu, que obteve uma grande vitória de um cliente seu, que nem sequer o nome era muito parecido com daquele que era investigado, teve o seu telefone interceptado, teve a sua prisão efetivada e sequer era a pessoa que deveria estar sujeita à investigação, propiciando ao seu cliente uma poupuda indenização por parte do Estado, que jamais reparará, né, tudo aquilo que o seu cliente sofreu. Porque, na verdade, no Brasil, essa lei não é aplicada. Antigamente se dizia que a polícia era uma polícia truculenta, que prendia para investigar, quando deveria ser uma polícia que investigava para prender. Hoje, o que nós temos é um Estado pseudo-policial, aonde, na verdade, as pessoas interceptam para investigar, ao invés de investigar para, se for o caso, conforme estabelece a lei, fazerem as interceptações telefônicas. Muito obrigado.